A Alemanha, vou te falar, hein? O Japão cometeu crime. Olha, se o Japão ganha da Costa Rica, a Alemanha está em sérios problemas. Essa é a grande verdade. Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar da Copa do Mundo depois daquele jogo horroroso, ofensivo que a gente teve de manhã entre Croácia e Marrocos. A gente teve um belíssimo jogo de futebol entre Alemanha e Japão, futebol muito bem jogado. Hansi Flick é pelo entretenimento. Ganhando ou perdendo, o time dele sempre vai garantir um espetáculo diferente, seja ganhando com toda aquela intensidade, ou seja, dando muitos espaços no contra-ataque para um adversário bem treinado como é o Japão, que já havia nos surpreendido um pouco contra o Brasil. O Brasil ganhou por 1-0, mas num jogo que o Brasil não jogou bem, mas tinha muito mérito do Japão, que rodava muito bem a bola, né? Trocava bem os passes, né? Já ali mostrava uma semente interessante. Eu sou uma das pessoas que subestimam bastante o Japão, que tem ali seus bons jogadores, o Kamada, que se não me falha a memória joga no Frankfurt, o Takefusa Kubo, né, que pertence acho que ao Real Madrid, está emprestado neste momento, foi citado por muita gente como o Messi japonês, que é a pior coisa que vocês podem fazer com um jogador, o Bojan já nos ensinou isso, né, e assim, a gente também tem outros bons jogadores como o Minamino, né, o Japão tem alguns valores individuais interessantes, mas é no coletivo que eles estão conseguindo aprontar alguma coisa. E foi um jogo que é interessante como a dinâmica foi diferente entre os tempos. No primeiro tempo, um domínio absurdo e completo da Alemanha. A Alemanha tomou o controle total do primeiro tempo e 1-0 saiu bem barato, né? A Alemanha teve condições de fazer 2-3-0 no primeiro tempo, mas perdeu muitas oportunidades e fez o gol num pênalti em que o goleiro, né, que foi muito bem no goleiro japonês, mas ele fez dois pênaltis no lance. Primeiro quando ele dá o carrinho no Hall e depois quando ele dá um tackle. Ele vira futebol americano e vai lá e dá um tackle no cara, né? Então assim, fato é que houve o pênalti, o Gundogan converteu e o primeiro tempo terminou 1-0. Chegou até a ter um gol do Kai Havertz, mas ele estava impedido, né? Estava à frente da linha da bola. E o fato é que a Alemanha fez 1-0 no primeiro tempo, um futebol bem jogado, com bastante intensidade, né? Tava sufocando o Japão, mais de 80% de bola, acho que mais de 70%. 80% foi por um momento do jogo, chegou a ter mais de 80% da posse de bola. Era um jogo que funcionava, foram 14 finalizações a uma, entende? A Alemanha estava muito bem, mas por que há uma mudança tão grande para o segundo tempo? No segundo tempo em que o Japão finaliza 11 vezes, em comparação a apenas uma finalização, que foi um cabeceio sem nenhum perigo no primeiro tempo. Muito tem a ver com cansaço, porque o estilo de jogo do Flick exige muito das pernas, os jogadores têm que se entregar muito em questões de marcação, e o fato é que quanto mais tempo vai se passando, quanto mais cansado, mais difícil é de executar uma linha alta como o Flick faz. Então ele fica vulnerável aos contra-ataques, e o Japão, percebendo que eles poderiam machucar mais no jogo de transição, começaram a machucar mais nesse sentido também. Os ajustes, as substituições do técnico japonês foram para transformar o Japão num time mais de transição, jogando de maneira um pouco mais reativa, mais eficiente. Então o Japão começou a machucar mais a Alemanha teve chances para fazer 2-0, no segundo tempo a Alemanha teve oportunidades para marcar gols e não aproveitou, parou no goleiro em algumas oportunidades, outras vezes faltou pontaria e qualidade um pouco dos atacantes, e as substituições do Flick, a meu ver, foram ruins. Ele tirou o Miller, o Gundogan, colocou o Hoffmann, não foi uma boa substituição, não gostei das substituições que o Flick fez, acho que a escalação inicial estava muito boa, estava funcionando, evidentemente uma hora você tem que fazer trocas e mudanças, mas eu achei as mudanças dele ruins, e no final das contas a Alemanha foi se desmontando, o Japão foi se fortalecendo e foi tendo as oportunidades, e o Neuer, por mais que ele tenha conseguido algumas boas defesas, não conseguiu impedir o Japão de virar essa partida, e foi uma virada muito construída na estratégia do técnico no segundo tempo, que soube observar os problemas que a Alemanha estava tendo, e muito também na Alemanha não aproveitando as oportunidades, porque a Alemanha também, acho que muita gente vai culpar o Flick, ele tem muita culpa no segundo tempo, mas perderam muitas chances, né? Eu acho que essa está sendo a grande diferença dessa Alemanha da de 2018. 2018 estava jogando mal, mas assim, a diferença dessa Alemanha para o que foi aquelas de 2014, 2010, 2006, 2002, sempre uma Alemanha que ia longe, assim, entre os três primeiros na Copa, né? Era uma Alemanha que pelo menos era mais letal, né? Aproveitava mais as oportunidades, porque não é que a Alemanha hoje jogou muito mal, eu não vi dessa maneira, mas não aproveitou as chances, e o futebol é sempre de quem aproveita as oportunidades, né? E quando você deixa uma vitória e até um empate escapar dessa maneira é complicado, e num grupo que, vamos ser sinceros, né, não é um dos mais acessíveis, né? Ainda mais com essa derrota, você vai ter que derrotar a Espanha do Luiz Henrique, que por mais que a gente sabe, não é a Espanha do Del Bosque, que vive aquele auge lá na época de 2010, né, que é a Copa do Mundo, 2002 Eurocopa, né? É uma seleção enjoada de jogar, né? É uma seleção que é complicada, e a última vez que a gente viu lá
Espanha e Alemanha jogando, né? Teve aquele 6-0, não sei, acho que já se enfrentaram depois disso, mas fato é que a Alemanha vai precisar, assim, de uma vitória contra a Espanha e a pressão em cima do jogo vai ser muito maior, entende? A pressão para os resultados. Esse é o problema de começar perdendo numa Copa do Mundo. A pressão sobre o jogo seguinte é muito maior, porque não tem ida e volta. Você não vai enfrentar o Japão de novo, é só uma chance. Então, 3 jogos na fase de grupos, a Alemanha começa com uma derrota, e se o Japão vence a Costa Rica, vai a 6 pontos, basicamente está com um pé nas oitavas de final. Então, basicamente essa é a situação que a Alemanha se coloca. Eles vão ter que vencer a Espanha, porque senão a situação deles é complicada demais para avançar às oitavas de final. É um jogo que dói muito, porque a Alemanha poderia ter facilmente ganhado esse jogo, teve domínio durante boa parte, teve oportunidades no segundo tempo e não aproveitou. Agora é ver como vai ser as próximas partidas. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.